Capítulo 46, Dale Companion, Mystical Power Summer Salt Cloud. Por causa da pressão trazida pela Raincoat Sect, Randu cultivou ainda mais. O Black Hell Chicken só podia sofrer em silêncio. Enquanto Randu tentava o seu melhor para absorver Ti, o espírito Ti namorada da caverna surgiu em seu corpo. A velocidade com que o Black Hell Chicken atraiu o Spirit Ti foi suprimida. 7 anos depois, Randu finalmente alcançou o 8º nível do reino Nessun Soul. Ele ainda sentia que o tempo estava apertado. Se ele pudesse entrar no reino da formação da alma antes que a seita Raincoat atacasse, ele ficaria ainda mais confiante. Randu absorveu Ti enquanto verificava seus relacionamentos interpessoais. Seu amigo Jufan foi atacado pela Raincoat Sect X87. Seu discípulo Yang Tiandong foi atacado pela Raincoat Sect X87. Seu bom amigo Moju foi atacado por um colega discípulo. Seu bom amigo Li Qingzi foi atacado por um membro da seita e ficou gravemente ferido. Porque Li Qingzi foi atacado por um membro da seita. Randu ficou atordoado. Havia outro espião. Ele imediatamente verificou a seita pura de Jade. Os cultivadores do reino da alma nascente não eram espiões. Esperar. Poderia ser Guanyogang. Randu estava certo. Era Guanyogang. Guanyogang não se atreveu a desafiar o ancião matador de deidades, então desistiu de se tornar o mestre da seita. No entanto, ele não aguentou deitado, então procurou Li Qingzi para treinar e aproveitou para desabafar. Os anciãos da seita ficaram extremamente descontentes com ele devido a isso. A Jade Pure Sect estava em perigo agora, mas ele ainda estava causando problemas. Ele ainda queria ser o mestre da seita em tais circunstâncias. Depois que Guanyogang foi repreendido, ele se isolou com raiva e não apareceu mais. No entanto, ele não deixou a seita. Ele obviamente tinha a seita Jade Pure em seu coração. Randu não sabia de nada disso. Ele continuou a ler os e-mails. A fada 11 Xian, Shang Yue e Xingongchuan estavam bem. Os outros bons amigos estavam mais ou menos brigando com os outros, incluindo Xian Qingjun. O cultivo de Xian Qingjun ainda estava no 3º nível do reino do estabelecimento da fundação. Randu suspeitava que ela não cultivava nada e apenas observava os outros. Quando Randu estava pensando consigo mesmo, de repente sentiu uma presença. Xian Qingjun. Esta mulher estava aqui de novo. O companheiro taoísta está aqui. Posso lhe fazer uma visita? Ao ouvir a voz de Xian Qingjun, Randu ficou nervoso. Ele pensou sobre isso. A outra parte definitivamente sabia que ele estava aqui. Se ele fingisse estar fora, a favorabilidade poderia ter desaparecido. A outra parte era o Lorde Demônio. Sua favorabilidade era definitivamente melhor do que ódio. Depois de pensar, Randu abriu a porta de pedra da morada da caverna. Xian Qingjun se aproximou. Ela não pôde deixar de sorrir ao vê-lo. Randu estava indefeso. O Black Hell Chicken ainda se lembrava da aura de Xian Qingjun. Ele gritou de terror, por favor. Não coma meu mestre. Xian Qingjun estava confuso. Randu se sentiu um pouco estranho. Ele olhou para o Black Hell Chicken, que não ousou falar novamente. Ela caminhou na frente de Randu e disse com um sorriso,
Sou uma discípula de Jade Bamboo Peak, Xian Qingjun. Conheci você na seita interior há alguns anos e fiquei chocada. A partir de então, sua figura foi enterrada em meu coração. Eu vim visitá-lo imprudentemente desta vez. Espero que você não me culpe. Que direto? Ranju se sentiu estranho e não sabia como responder. A beleza do Senhor é verdadeiramente rara neste mundo, você é simplesmente incomparável. Júnior está disposto a oferecer um tesouro. Espero que o irmão Senhor não me rejeite. Xian Qingjun sorriu. Com um movimento de sua mão, um pedaço de jade apareceu. Ranju perguntou curiosamente, o que é isso? Este é o token da morada imortal celestial. A morada imortal celestial é a terra sagrada de cultivo do mundo do cultivo. Somente obtendo o token morada imortal celestial pode-se cultivar lá. Uma vez lá, pode-se alcançar o reino da alma nascente pelo menos. Xian Qingjun sorriu e explicou. Ela bufou em seu coração. Eu não acredito que você não será tentado. Brett, eu quero você simplesmente devido à sua boa aparência. Ranju balançou a cabeça e disse, obrigado por suas boas intenções, Júnior. É que não quero deixar a seita Jade Pure. Pretendo cultivar na seita para sempre. Xian Qingjun congelou no local. Ela trocou os tesouros novamente e disse, esta é a espada do espírito da terra. Ela pode facilmente matar especialistas do reino do núcleo dourado. Não é o suficiente. Vou te dar outro frasco de pílulas para entrar no reino do núcleo dourado. Vou te dar outra técnica de cultivo de bode tempering. Vou adicionar mais 3 técnicas de feitiço. Droga! Ela era muito rica. Se fosse 100 anos atrás, Ranju definitivamente não teria resistido. Ele realmente não queria mais trabalhar duro. Ranju hesitou por um momento e disse, na verdade, já estou no reino Nessun Soul. Ele não escondia mais seu nível de cultivo. Ele revelou seu nível de cultivo do reino da alma nascente de 8º nível e depois o escondeu novamente. Xian Qingjun ficou chocado. Ela instantaneamente adivinhou a verdade e perguntou, você, é o ancião matador de deidades? Ranju assentiu. A outra parte era o Lorde Demônio. Desde que ela o tinha como alvo, ela definitivamente não deixaria esse assunto descansar. Xian Qingjun ficou ainda mais encantado. Ela não esperava que seu julgamento fosse tão bom a ponto de capturar diretamente o mais misterioso e poderoso ancião matador de deidades da seita pura de Jade. A favorabilidade de Xian Qingjun em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 4 estrelas. Ela tirou outro frasco de pílulas da manga e disse, esta é uma pílula de alma nascente de 1º grau. Pode ajudá-lo a aumentar sua velocidade de cultivo. Uma garrafa é suficiente. Se não, dou-lhe outra. Enquanto falava, ela pegou outro frasco de Nessun Soul Pills. Desta vez, Ranju realmente não aguentou mais. Ele perguntou cuidadosamente, Júnior, qual é a sua formação? Xian Qingjun finalmente percebeu que ela havia sido exposta. Mas isso não importava agora. Minha identidade não é importante. Eu quero me tornar um companheiro de ou com você. Eu me pergunto se o irmão Senhor está disposto. Xian Qingjun perguntou com um sorriso.
Ranju franziu a testa e perguntou: já que você pode tirar tantos tesouros, você deve ser extraordinário. Você pode nos ajudar a lidar com a seita Raincoat. Se o Lorde Demônio agisse, então seria seguro. Xian Qingjun balançou a cabeça. Não, eu só me preocupo com você e não com a seita Jade Piur. Será que você cultiva para a seita? Ranju permaneceu em silêncio. De fato, não era tão fácil comandar o Lorde Demônio. Mas esses 2 frascos de Nesson Soupils eram muito perfumados. Era muito difícil para ele rejeitá-los. Se eu prometer a você, que preço vou pagar? Ranju perguntou com cautela. Xian Qingjun cobriu a boca e riu. Eu não vou comer você. Vamos cultivar juntos. Você só vai ficar mais forte. Isso é uma ótima notícia para você. Xian Qingjun quer se tornar seu Dale Companion. Você tem as seguintes opções. 1. Rejeitar. Como nós, cultivadores masculinos, podemos ser ameaçados por uma mulher. Você obterá o ódio do Lorde Demônio e uma herança do poder místico do Dale da Espada. 2. Aceite. Vocês 2 se tornarão companheiros do Dale. Você será afetado pelo karma e pela providência. Você será capaz de obter o favor do Lorde Demônio e obter uma herança de poder místico. O que aconteceria se ele rejeitasse Xian Qingjun? O Lorde Demônio apareceria. Aquele era um figurão que estava prestes a ascender. Ranju suspirou em seu coração e disse: nesse caso, eu me tornarei seu companheiro Dale. Você se tornou o companheiro Dale de Xian Qingjun com sucesso. Você obteve uma herança de poder místico. Parabéns por obter o poder místico Sumar Salt Cloud. Nuvem cambalhota, poder místico do movimento. Uma cambalhota pode viajar 100.000 milhas. A favorabilidade de Xian Qingjun em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 4,5 estrelas. Cambalhota nuvem. Incrível. Os olhos de Ranju se iluminarão. Esta foi uma técnica de fuga divina. Haha, se o Lorde Demônio agisse de forma imprudente neste momento, ele imediatamente daria uma cambalhota e escaparia por 100.000 milhas. Xian Qingjun sorriu e colocou os 2 frascos de Nesson Soupils em sua mão. De agora em diante, você é meu parceiro de cultivo. Cultive bem. Eu irei até você quando precisar de você. Com isso, ela se virou e saiu. Ranju não pôde deixar de perguntar: além de mim, você tem algum outro Dale Companion? Xian Qingjun fez uma pausa e bufou. Como pode ser isso? Eu não gosto de mortais. Se não fosse pelo fato de eu precisar de uma companhia e você ser extremamente bonito, eu não teria escolhido você. Ela saiu rapidamente. Hanli olhou para os 2 frascos de Nesson Soupils ao lado de sua cama em desespero e permaneceu em silêncio por um longo tempo. A galinha do inferno negro perguntou timidamente: mestre, ela ainda vai te comer? Capítulo 47 Alcançando o reino da formação da alma, seita das 10.000 espadas. Depois que Xian Qingjun saiu, Ranju abriu uma garrafa. Havia 12 comprimidos em cada frasco. Ele primeiro usou a energia espiritual dos 6 caminhos para testá-la. Depois de confirmar que não era veneno, ele começou a tomá-lo. Logo, ele ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que o efeito era muito forte.
Era mais do que 2 vezes mais poderoso que a pílula de Ysanlang. Como esperado do Lorde Demônio, ela foi generosa. Randu conteve sua surpresa e começou a cultivar. Em um palácio subterrâneo escuro. Pá! 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 O som do chicote batendo na carne podia ser ouvido. Yang Tiandong e Jufan foram amarrados a estacas de madeira. 2 membros da Raincoat Sect atacaram com seus chicats, fazendo com que o sangue espirrasse por todo o chão. Muitos cultivadores que cultivavam à distância não suportavam assistir. Suspiro, esses 2 da seita Jade Pure são realmente teimosos. Sim. Todos os anos, eles têm que fugir e levar uma surra. Mesmo assim, eles não desistem. Que lamentável! Porque a seita não os matou. Se os matarmos, como vamos ganhar seus corações? Na verdade, é uma boa ideia se juntar à seita Raincoat. Os cultivadores discutiram. Depois de um tempo, Yang Tiandong e Jufan foram derrubados. Um tinha a linhagem do Santo Demônio. A outra era a reencarnação de um cultivador Mahayana. Neste momento, ambos estavam ofegantes. Os chicats dos membros da seita Raincoat não eram comuns. Eles foram feitos dos tendões de algum tipo de besta demoníaca. Quando atingiu seu corpo, foi como se um pedaço de carne tivesse sido arrancado por um ancinho. Foi extremamente doloroso. Yang Tiandong deitou no chão e cerrou os dentes. Este é o seu plano. Fomos pegos antes mesmo de sairmos. Jufan ficou extremamente magoado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Quantos anos se passaram? Eles falharam em escapar todas as vezes. Droga! Se eu tiver sucesso no futuro, com certeza farei sua seita sofrer. Vamos parar de lutar e esperar que o mestre venha. Yang Tiandong suspirou. Mestre, mestre. Por que você ainda não está aqui? 10 anos atrás, Li Qingzi veio e quis salvá-los, mas falhou. No entanto, antes de partir, Li Qingzi enviou uma transmissão de voz para ele, dizendo-lhe que Randu viria mais cedo ou mais tarde e pediu-lhe para ajudar a estabilizar os corações dos outros discípulos. Foram essas palavras que fizeram Yang Tiandong persistir. Jufan disse com raiva, seu mestre é tão tímido que é impossível para ele vir. Ele já sabia que Randu era o ancião matador de deidades. Embora estivesse chocado, ele entendeu sua personalidade. O talento dessa pessoa era realmente assustador, mas ele tinha muito medo da morte. Uma pessoa com tanto medo da morte não o salvaria. Se ele quisesse, já os teria salvado. Yang Tiandong cerrou os dentes e disse, não se preocupe, meu mestre definitivamente virá. Ele pode estar observando secretamente para ver se eu posso suportar isso e se meu Day ou Heart está estável o suficiente. Jufan revirou os olhos. Ele sentiu que esse garoto tinha enlouquecido. Suspirar. Não apenas ele, até mesmo o próprio Jufan não aguentou por muito mais tempo. 2 anos depois, Randu rompeu com força para o 9º nível do reino Nessun Soul. Era preciso dizer que as pílulas do Lorde Demônio eram muito úteis. Ele tinha que pensar em uma maneira de pedir mais no futuro. A princípio, Randu estava preocupado que Xian Qingjun o procurasse com frequência, mas ele estava apenas sonhando. Parecia que Xian Qingjun não era ganancioso por seu corpo físico.
Ela se tornou sua companheira para que pudesse usá-lo como seu próprio Lorde Demônio no futuro. Ranju não ousou confiar nela completamente. Antes disso, ele tinha que se tornar o mais forte possível. E se Xian Qingjun quisesse espremê-lo até secar? 4,5 estrelas de favorabilidade não significavam que Xian Qingjun não iria prejudicá-lo. Quantas pessoas foram mortas por amor? Em sua vida anterior, os filmes estrangeiros frequentemente promoviam esse espírito, especialmente os filmes de super-heróis. Ranju começou a herdar o poder místico da nuvem cambalhota. A distância de movimento da nuvem cambalhota estava relacionada ao poder espiritual infundido nela. Não tinha uma distância fixa para viajar. Depois que a herança fosse bem-sucedida, ele a testaria usando a pessoa mais forte da seita pura de Jade. O mais forte era Guan Yougang, que estava no segundo nível do reino da formação da alma. Ranju continuou a procurar por cultivadores do reino Nessunxou. Ele soltou um suspiro de alívio quando não encontrou ninguém da seita Raincoat. Ainda deu tempo. Ele poderia continuar cultivando e se esforçar para entrar no reino da formação da alma o mais rápido possível. Ranju se animou e continuou absorvendo Qi. Um mês depois, Li Qingzi veio procurá-lo. Ranju franziu a testa e perguntou: a seita Raincoat está aqui? Ele já estava perto do reino da formação da alma, mas o inimigo veio neste momento. Que irritante! Esse não é o caso. Huang Jihao da seita Espada do Pássaro Vermelho emboscou a seita Capa de Chuva e acabou sendo capturado por eles. A seita Espada do Pássaro Vermelhão está furiosa e quer unir forças conosco para atacá-los. A situação mudou. Li Qingzi ficou cada vez mais animado. Ele realmente amava Huang Jihao agora. Esse cara realmente sabia como causar problemas. Ele tinha feito a coisa certa desta vez. Ranju ergueu as sobrancelhas. Nada mal, meu pequeno Huang. Então todos vocês podem ir. Chame o Elder Guan. Vou guardar a Jade Pure Sect. Você pode até mobilizar todos os especialistas da Nessunxou. Só eu sou o suficiente, Ranju disse seriamente. O rosto de Li Qingzi se contraiu. Você é realmente discreto? Ranju disse em voz baixa, estou prestes a entrar no reino da formação da alma. Preciso de tempo. Ao ouvir isso, o corpo de Li Qingzi tremeu e ele ficou muito feliz. Ranju poderia matar um cultivador do reino da formação da alma no reino da alma nascente. Quando ele invadiu o reino da formação da alma, isso não significaria. Ele não ousava imaginar. Li Qingzi disse animadamente, tudo bem. Você pode ficar aqui e avançar. Deixe esse assunto para nós. Além da seita da Espada do Pássaro Vermelho, outras seitas devem unir forças conosco. Então, desejo sucesso ao mestre da seita. Os dois não conversaram por muito tempo antes de Li Qingzi sair animadamente. Antes de sair, ele brincou com o Black Hell Chicken. Irritado, o Black Hell Chicken aproveitou o momento em que se virou para bicar o cu. Li Qingzi ficou furioso. No entanto, depois de sentir o olhar de Ranju, ele saiu rapidamente. Ranju balançou a cabeça e riu. Esta barata é como uma criança. Barata foi o apelido que ele deu a Li Qingzi. Ele simplesmente não podia ser morto. Meio ano depois,
Li Qingzi e Guan Yougang deixaram a Jade Pure Sect com uma dúzia de anciãos Nessun Psou, discípulos centrais e discípulos de elite. Este assunto causou uma grande comoção na seita interna. Todos sabiam que algo grande estava para acontecer no mundo do cultivo. Por outro lado, Ranju veio ao pavilhão da besta de estimação, pegou seu símbolo ancião e entrou no reino dos 10.000 demônios. Ele planejou transcender a tribulação lá. A tribulação da formação da alma causaria muita comoção e poderia facilmente nivelar uma montanha. Ele não queria destruir sua caverna Abodhkonati, então ele pensou no reino dos 10.000 demônios. Antes de vir, ele perguntou à fada Onze Xian e ela sugeriu que ele viesse para o reino dos 10.000 demônios. Se ele enfrentasse tribulações fora da seita, seria problemático se encontrasse inimigos. Depois de entrar no reino dos 10.000 demônios, Ranju encontrou uma planície e meditou. Ele pegou uma pílula de alma nascente de primeiro grau e a consumiu. Meio ano se passou. Ranju confiou nas pílulas e rapidamente alcançou o estado de superação. Ele respirou fundo. Antes de transcender a tribulação, ele clicou em relacionamentos interpessoais. Li Qingzi e o resto ainda estavam vivos. Isso foi bom. No entanto, parecia que alguns dos anciãos haviam partido. Ranju não conseguia se lembrar quem eles eram. Depois de matar Duan Tongtian, muitos anciãos tiveram uma impressão favorável dele. Por enquanto, nada de importante aconteceu. Ele poderia romper. Ranju imediatamente se animou e se preparou para romper. À medida que o espírito Ti do céu e da terra surgiu em seu corpo, as nuvens de tempestade também começaram a se reunir. Todas as bestas no reino dos 10.000 demônios ficaram inquietas. Um terrível poder celestial envolveu este pequeno mundo. Com o manto divino místico da cigarra dourada e a técnica dos 6 caminhos da reencarnação, a tribulação de Ranju naturalmente não foi nada difícil. Deve-se dizer que o poder da tribulação celestial da formação da alma excedeu em muito o da tribulação celestial da alma nascente. Felizmente, a energia espiritual dos 6 caminhos era forte o suficiente. Ranju não usou o Burning Fiend Bell. Ele queria confiar em sua própria força para transcender a tribulação. Muitos cultivadores morreram durante a transcendência da tribulação. O potencial e a técnica de cultivo de Ranju naturalmente não o deixariam falhar. Vários dias depois, Ranju rompeu com sucesso. Primeiro nível do reino da formação da alma. Você rompeu com sucesso o reino da formação da alma e obteve uma herança do poder místico do Dei ou da espada. Parabéns por obter o poder místico, seita das 10.000 espadas. Seita das 10.000 espadas, usando a própria espada Ti para invocar as sombras das espadas antigas no longo rio da história. A quantidade de invocação está relacionada com a própria energia espiritual. Ranju abriu os olhos e a energia espiritual dos 6 caminhos em seu corpo começou a aumentar. Era como um riacho se transformando em rio, depois em mar. Naquele momento, uma sombra voou do topo de sua cabeça. Tinha a aparência dele. Sua alma essencial deixou seu corpo. Capítulo 48 – O presente do Lorde Demônio. Nome: Ranju. Tempo de vida: 15830007. Raça: mortal. Cultivo: nível 1 do reino da formação da alma. Técnica: 6 caminhos de reencarnação,
pode ser herdado. Magia, espada divina de dedo inigualável, 7 passos ilusórios, espada sombria 3 pura, inigualável, selo expulsor do diabo de 9 dragões, tempestade do xiliocosmo maior, técnica do deus do vento. Poder místico, absorção da alma dos 6 caminhos, espada da divindade fantasma da punição celestial, imitação do céu e da terra, nuvem cambalhota, seita das 10.000 espadas, pode ser herdada. Equipamento, manto divino místico da cigarra dourada, tesouro luminoso do 7º grau, cinto do pequeno universo, espada Quilin, corda de amarração do demônio, sino do demônio ardente, tesouro luminoso do 6º grau. Potencial de cultivo, físico-espiritual dos 6 caminhos. Ele contém excelentes potenciais de cultivo de vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. Aumenta a providência até certo ponto. A providência kanata é a seguinte: inigualável, beleza imortal, charme de primeira linha. Fanático da espada destinada, aptidão da espada Dei de alto nível, capacidade de aprendizagem da espada Dei de primeira linha. Técnica de movimento incomparável, aptidão técnica de movimento de alto nível. Descendente do Imperador Imortal, após o início do jogo, você receberá uma técnica de cultivo inigualável e 1000 pedras espirituais de grau superior. Verificar relações interpessoais. Primeiro nível do reino da formação da alma. 3.000 anos de vida. Randu ficou agradavelmente surpreso. O reino da alma nascente tinha pouco mais de 1000 anos, mas o reino da formação da alma triplicou diretamente sua vida útil. Excelente! Imediatamente, Randu pegou o Burning Findbell e se cobriu antes de continuar a consolidar seu cultivo. 2 dias depois, Randu começou a herdar o legado da seita das 10.000 espadas. A seita das 10.000 espadas era uma técnica de matança em larga escala. A espada divina da punição celestial era mais como um ataque em linha reta. Ambos tinham seus pontos fortes. Contando com seu potencial de cultivo de espada de alto nível e capacidade de compreensão, Randu compreendeu a seita das 10.000 espadas em menos de meio-dia. Ele se levantou e saiu. Chegando à formação de teletransporte, os discípulos que aguardavam olharam para ele com admiração. A comoção da tribulação era muito assustadora. Os discípulos imediatamente pensaram no ancião matador de deidades. Muito antes, Randu voltou para sua morada na caverna. No momento em que o viu retornar, o Black Hell Chicken imediatamente se animou e correu. Mestre, você finalmente voltou. Achei que você tinha sido comido por aquela mulher. Randu olhou para ele e disse com raiva: o que você está pensando o dia todo com esse seu cérebro de galinha? Mestre, eu não sou uma fênix. Mas você é uma galinha agora. Cultive antes de se tornar uma fênix. Multar. O Black Hell Chicken estava atordoado. Cultivar bem. Quanto tempo tenho para cultivar? Randu sentou-se na cama e continuou cultivando. Ele absorveu-te enquanto ativava o teste de simulação. Ele definiu o nível de cultivo de Huangjihao para o 9º nível do reino da formação da alma. Morte instantânea. Randu estava satisfeito. Está acordado. Quando a seita Raincoat vier, vou ensinar uma lição a eles.
Hanju pensou por um momento e definiu o nível de cultivo de Huangjihao para o primeiro nível do reino de amalgamação do vazio. Hanju levou 5 minutos para matá-lo. Ele franziu a testa. Não? Demasiado longo. Eu tenho que continuar cultivando. A presunção no coração de Hanju se dissipou, substituída por uma forte sensação de perigo. Se ele não pudesse matar o inimigo instantaneamente, o inimigo teria a chance de virar o jogo. Em um palácio subterrâneo escuro, Zhu Fan e Yang Tiandong sentaram-se em um canto. Prestando atenção aos membros da Raincoat Sect, Zhu Fan perguntou: por que há tão poucos deles? Yang Tiandong abriu os olhos ao ouvir isso e disse em voz baixa: algo pode ter acontecido. Ele imediatamente ficou animado. O mestre está vindo me salvar. Zhu Fan estreitou os olhos e sussurrou: irmãozinho, você quer escapar de novo? Yang Tiandong estremeceu. Senhor, esqueça. Vamos apenas esperar que a seita nos salve. Inútil. Eu não quero ser derrotado. Nós, cultivadores, não temos medo de tal dor. Como você pode provar seu Dai ou Heart? Como você pode seguir o caminho da imortalidade? Eu entendo, mas é muito doloroso. A expressão de Yang Tiandong era como se ele estivesse usando uma máscara de dor. Recordando a tortura, ele não pôde deixar de tremer. Zhu Fan ficou frustrado e sentiu que Yang Tiandong era inútil. Estrondo. O palácio subterrâneo tremeu violentamente. A voz de Li Qingzi seguiu: todos os discípulos da seita Jade Pure, preparem-se para resistir. Mate sua saída e destrua a seita Raincoat comigo. Zhu Fan e Yang Tiandong ficaram muito felizes. Eles finalmente chegaram. Um ano se passou em um piscar de olhos depois de entrar no reino da formação da alma. Hanju ainda estava em reclusão. Ocasionalmente, ele prestava atenção aos e-mails. Pela aparência das coisas, a seita Jade Pure e a seita Raincoat estavam em guerra. Guan Yougang e Li Qingzi ficaram gravemente feridos novamente. Foi realmente trágico. Seu discípulo, Yang Tiandong, também foi atacado pela seita Raincoat. Parecia que ele já havia se juntado à força principal, e foi por isso que ele conseguiu continuar lutando. Hanju só podia torcer por eles em seu coração. Ele tinha um dever ainda mais importante, que era proteger a seita pura de Jade. Agora, Hanju não estava preocupado com a seita Raincoat lançando um ataque furtivo na seita Jade Pure. Em vez disso, ele estava preocupado com inimigos distantes. O que vale a pena mencionar é que o cultivo do Black Hell Chicken já era equivalente a um cultivador do Foundation Establishment Realm. Sua velocidade de cultivo estava ficando cada vez mais rápida. Estava deitado em um canto como um elefante. Suas penas eram extremamente magníficas. Embora fosse uma galinha, tinha a aura de um fazão divino. Quando Hanju avaliou o Black Hell Chicken com satisfação, Xian Qingjun de repente veio visitá-lo. Ao vê-la novamente, a expressão de Hanju era muito antinatural. Embora Xian Qingjun estivesse apenas no reino do estabelecimento da fundação, havia um Lorde Demônio Mahayana escondido em sua alma que ele não poderia ofender. Ouvi dizer que nosso ancião matador de deidades invadiu o reino dos 10.000 demônios. Xian Qingjun sentou-se ao lado dele e perguntou com um sorriso. No ano passado,
houve rumores de que uma figura poderosa transcendeu a tribulação no reino dos 10.000 demônios. Mesmo os anciãos da alma nascente não ousaram se aproximar. Os discípulos adivinharam que era o misterioso ancião matador de deidades. Ranju era muito antinatural. Seu corpo estava um pouco rígido. Ele fingiu estar calmo e perguntou: por que você está procurando por mim? Ela ia começar. A virgindade dele. Ranju entrou em pânico. Estou indo embora. Vim me despedir. Xian Qingjun sorriu. Ranju ficou atordoado. Saindo. Xian Qingjun perguntou: o que você quer antes de eu partir? Farei o possível para satisfazê-lo. Não sei quanto tempo vai demorar até nos encontrarmos novamente. Ranju perguntou surpreso: você está indo embora assim? Você não vai. Xian Qingjun revirou os olhos para ele e bufou. Você parece animado para isso, continue sonhando. Eu preciso de você, mas não agora. Não pense que vou ficar com você todos os dias. Ainda não é hora. Isso é bom. Ranju deu um suspiro de alívio. Ele quase perdeu a virgindade. Ele murmurou: existem pílulas que podem aumentar o cultivo dos cultivadores do reino da formação da alma. Xian Qingjun imediatamente tirou 4 frascos de comprimidos de sua manga. Estas são pílulas de aprimoramento espiritual de formação de alma. Eu só tenho essas 4 garrafas comigo. Vou dar todas para você. Ranju agradeceu apressadamente. Xian Qingjun estendeu a mão e usou o dedo para levantar o queixo. Ela sorriu e disse: não vou suportar não ver seu rosto por muitos anos. Não corra por aí. O mundo do cultivo é muito perigoso. Embora você já esteja no reino da formação da alma, você não é invencível. Ranju assentiu de forma não natural. Xian Qingjun o provocou e saiu. Ranju enxugou o suor frio na testa. A pressão que o Demon Lord deu a ele foi realmente grande. Parecia que o Lorde Demônio estava apenas passando pela seita pura de Jade e não tinha segundas intenções. Ela provavelmente estava indo para outros lugares para compreender o Dao e experimentar as inúmeras formas de vida. Suspiro, meu maldito charme inigualável. Mesmo o Lorde Demônio não resistiu. Mas então novamente. Que cheiroso! Hanli olhou para os 4 frascos de pílulas de aprimoramento do estágio de formação da alma ao lado dele com alegria. Depois que Xian Qingjun saiu, a galinha do inferno negro disse animadamente: parabéns, mestre. Você não precisa mais se preocupar em ser comido por ela. Ranju não se incomodou com isso e continuou praticando. Ele queria dominar o 5º nível da técnica dos 6 caminhos da reencarnação antes de tomar pílulas para fortalecer seu cultivo. Capítulo 49 – Preocupação do mestre da seita. Seita de capa de chuva. No palácio do mestre da seita, vários anciãos estavam lado a lado. Todos eles tinham horas extraordinárias. Eles usavam túnicas pretas e pareciam fantasmas. Na frente deles, um homem estava sentado em uma cadeira dourada. Este homem usava uma túnica branca. Seu cabelo estava despenteado e sua pele era clara. No entanto, seu rosto estava coberto de rugas, fazendo-o parecer muito velho. Ele era o mestre da seita Raincoat, Huang Zuntian.
Huang Zhongtian franziu a testa e perguntou: aceita a espada do pássaro vermelho realmente quer lutar contra nós até a morte? Os anciãos responderam imediatamente. Isso mesmo, eles estão cortejando a morte. Sugiro que matemos Huang Jihao para intimidá-los. A boca de Huang Jihao é muito suja. Eu também sinto que é melhor matá-lo. A seita da espada do pássaro vermelho só quer salvá-lo. Existem apenas 2 cultivadores de formação de alma na seita espada do pássaro vermelho, e existem apenas 2 na seita Jade Pure. Um deles não se atreve a vir. Com essa força, mesmo que lutem por 100 anos, eles não será capaz de derrubar nosso pequeno mundo. Exatamente. Ao ouvir as palavras dos anciãos, as sobrancelhas de Huang Zhongtian não relaxarão. Ele perguntou hesitante: se eles são tão destemidos, poderia haver uma força misteriosa apoiando-os. Um ancião alto não pôde deixar de dizer: mestre da seita. Você está pensando demais. Somos os mais fortes no grande mundo de cultivo Yan. Não tenha tanto medo. Você pode ter um pouco de confiança. Desde a grande batalha de 1000 anos atrás, Huang Zhongtian havia mudado. Ele sempre pensava no pior. Foi por causa de sua mudança de personalidade que a seita Raincoat permaneceu escondida por 1000 anos. Agora que a seita havia se tornado mais forte, os anciãos forçaram Huang Zhongtian a dar a ordem de unir o grande mundo de cultivo Yan. No entanto, Huang Zhongtian foi muito cauteloso. Na verdade, pode-se dizer que ele foi covarde, fazendo com que o plano de unificação fosse adiado. Se não fosse pelas ordens de Huang Zhongtian, aqueles discípulos capturados teriam morrido há muito tempo. Eu sugiro que enviemos 2 anciãos para atacar a seita espada do pássaro vermelho e a seita pura de Jade. Suas seitas definitivamente não terão força de combate. Esta é uma boa oportunidade. Um ancião sugeriu. Suas palavras foram aprovadas pelos outros anciãos. Esta foi realmente uma boa oportunidade. Huang Zhongtian franziu a testa e não disse nada. Finalmente, os anciãos olharam para ele, esperando que ele tomasse uma decisão. Huang Zhongtian perguntou hesitante: devemos lutar? Devemos lutar. Tudo bem, então eu farei isso sozinho. Estou preocupado com vocês. Eu irei para a seita espada do pássaro vermelho e a seita pura de Jade. Isso vai servir. O mestre da seita é sábio. Os anciãos rirão, mas seus sorrisos eram impotentes. Se o mestre da seita fosse, ele provavelmente ganharia tempo. Vários meses depois, Ranju dominou o 5º nível da técnica dos 6 caminhos da reencarnação e compreendeu um novo poder místico. Mais precisamente, era a versão avançada do Six-Ped Soul Absorption. Ele poderia absorver almas e armazená-las nas profundezas de sua essência. Este movimento pode proteger a alma e também confiná-la. Além disso, ele também poderia deixar uma insígnia dos 6 caminhos. A insígnia dos 6 caminhos existiria para sempre. Não importa quantas vezes a outra parte reencarnasse, ela ainda permaneceria. Equivale a cruzar o ciclo de reencarnação para encontrar a outra parte. Isso foi bom. Se ele conhecesse alguém de quem gostasse no futuro, ele poderia deixar para trás a insígnia dos 6 caminhos e encontrá-los em sua próxima vida. Quanto mais alto seu reino de cultivo, mais dominadora a energia espiritual dos 6 caminhos se tornava.
Ele pegou as pílulas e continuou cultivando. O primeiro nível do reino da formação da alma não foi suficiente. Ele queria ser mais forte. Seu próximo alvo era o Void Amalgamation Realm. Ranju não se importava mais com a seita Raincoat. Ele estava preocupado com a seita domadora de demônios. Ele não se esqueceu de Xiaohe. A imagem desse cara ainda estava em seus relacionamentos interpessoais. Ele ainda estava feio como sempre. Seu ódio ainda era tão grande que ele não descansaria até que estivesse morto. A chave era que Xiaohe não era o mestre da seita. Isso foi ridículo. Quão poderosa era a seita domadora de demônios. Enquanto Ranju estava preocupado, Shangwir veio visitá-lo. Para ser mais preciso, a fada Onze Xien a convidou. A fada Onze Xien raramente convidava Ranju, então Ranju naturalmente teve que dar a cara. Ele imediatamente foi para a frente. Quando ele chegou ao Jade Sarin Hall, a maioria dos discípulos estava presente. O discípulo mais velho, Liu Sanjin, já havia terminado seu aprendizado e se tornou um discípulo central. O atual discípulo mais velho era o sétimo sênior da época, Mehe. Quando Mehe viu Ranju novamente, ele ficou um pouco envergonhado, mas ainda se curvou respeitosamente. Sob seu comando, os outros discípulos seguiram o exemplo. Os discípulos ficaram intrigados, mas rapidamente adivinharam a verdade. Havia rumores de que o Deitislen Elder veio de Jade Sarin Peak. Ele era extremamente bonito e inigualável. Pode ser esta pessoa. Eles o avaliaram secretamente. Eles não puderam deixar de ficar surpresos com a aparência de Ranju. Que homem bonito! Com certeza era ele. Todos os discípulos olharam para Ranju com admiração. Shangwir ficou na frente dele com muito orgulho. Ela até queria segurar o braço de Ranju, mas ele a evitou habilmente. Mehe instruiu todos os discípulos a não revelarem a identidade de Ranju. Os discípulos prometerão. Logo, a fada Onze Xien chegou e todos os discípulos se sentaram. Ranju ainda estava sentado no fundo. Ancião Han, sente-se ao meu lado, disse a fada Onze Xien. Com um aceno de sua mão direita, uma almofada de meditação apareceu ao lado dela. Ranju hesitou por um momento antes de se aproximar. Ele se sentou ao lado da fada Onze Xien em perplexidade. O que o mestre está tentando fazer? Ela vai passar sua posição para mim. De jeito nenhum. É muito problemático gerenciar Jade Sarin Peak. Ranju pensou preocupado. O mestre da seita enviou uma mensagem de volta. Ele disse que eles já se encontraram com a seita Espada do Pássaro Vermelha e estão atualmente atacando a seita Raincoat. Os discípulos presos também foram resgatados, mas ele está preocupado que a seita Raincoat nos ataque porque eles encontraram apenas 5 especialistas em formação de almas. Os outros 5 devem ter outros arranjos. Por enquanto, espero que todos deixem a reclusão e patrulhem as partes internas e externas da seita. A fada Onze Xien falou com uma expressão solene. Entre os discípulos dos 18 picos, nosso Jade Sarin Peak contribuiu menos. Além de nós, é também por causa do favoritismo do mestre da seita em relação a nós. Você entendeu? Sua voz era muito suave, mas fez todos os discípulos sentirem uma onda de força. O espírito de todos foi inflamado.
Depois de cultivar por tantos anos, era hora de desembainhar a espada. Ranju assentiu ligeiramente. Ele não estava tão animado quanto os discípulos. A fada Onze Chien olhou para ele e perguntou: Ancião Han, você está confiante em lidar com o cultivador do estágio de formação da alma da seita Raincoat? Os discípulos se acalmaram e olharam para Ranju com expectativa. A formação da alma estava muito longe para os discípulos. Se eles fossem realmente enviados para lidar com os cultivadores do estágio de formação da alma, isso não seria suicídio. Nem mesmo seu mestre, Fada Onze Chien, poderia fazer isso. Ranju observou suas expressões e finalmente entendeu por que a Fada Onze Chien o procurava. Então foi para acalmá-los. Suspiro, eu só queria cultivar em segredo, mas a seita continua apanhando. Depois de pensar sobre isso, Ranju disse: tenho experiência em lidar com cultivadores de formação de alma. Ele falava com muita humildade, mas para os discípulos era dominador. O ancião antes deles havia matado um cultivador de formação de alma antes. Foi dito que foi uma morte instantânea. Os discípulos comemoraram e mostraram seu respeito por Ranju. Tudo bem, você pode ir e se preparar. Este assunto será arranjado por seu irmão mais velho. Além disso, em relação à identidade do ancião matador de deidades, você não deve espalhá-lo. Somente o Pico Sereno de Jade sabe sobre isso. Fada Onze Chien instruído. Os discípulos se curvaram e saíram. Logo, apenas Ranju e Feri Onze Chien foram deixados no Jade Sarin Hall. A fada Onze Chien inclinou a cabeça e olhou para ele. Ela perguntou baixinho: em que nível você está? Atordoado, Ranju perguntou curiosamente: qual nível? Nível de cultivo. Ah, primeiro nível. Por que você ainda está no primeiro nível? A fada Onze Chien franziu a testa. Depois de tantos anos em reclusão, mesmo com a aptidão absurda de Ranju, ele não conseguiu melhorar muito. Ranju tossiu e disse: primeiro nível do reino da formação da alma. Li Qingzi não disse a ela que estava prestes a romper. A fada Onze Chien ficou atordoada. Capítulo 50, Ataque da seita Raincoat, nono nível do reino da formação da alma. A fada Onze Chien balançou a cabeça e riu, sem saber o que dizer sobre Ranju. Esse garoto. Ele realmente sabia como manter as pessoas em suspense. Você quer me ver fazendo papel de bobo? Parece que você não me trata mais como seu mestre. Afinal, como seu mestre, eu nunca te ensinei nada. A fada Onze Chien bufou. Ranju deu de ombros e disse: você perguntou muito de repente. Eu não fiz um desvio. Além disso, eu pedi a você antes um local adequado para passar pela tribulação. A fada Onze Chien balançou a cabeça e riu. Como ela poderia ter pensado que Ranju entraria no reino da formação da alma tão rapidamente? Quantos anos se passaram desde que ele entrou no reino da alma nascente? Então, ela continuou a perguntar: se você tiver alguma necessidade, sinta-se à vontade para perguntar. Você fez mais pela seita do que a seita fez por você. Não há necessidade de ser educado. Precisa? Ranju pensou por um momento. Existe uma pílula de cultivo para o reino da formação da alma. Não? Então tente o seu melhor para me ajudar a fortalecer o espírito de namorada da caverna. Sim, vou pensar em algo.
Ranju tinha sua própria técnica de cultivo e herança de feitiços, então ele não precisava dos ensinamentos da seita pura de Jade. A razão pela qual ele permaneceu na seita era que ele não tinha outro lugar bom para ir. Em vez de vagar por aí, era melhor cultivar aqui em paz. Após uma breve conversa, Ranju se levantou e saiu. A fada Onze Chien olhou para suas costas e perguntou: quanto tempo você pode ficar na seita Jade Pure? Ranju parou e se virou para olhar para ela. Por que você pergunta? Se eu quisesse fugir, já teria fugido há muito tempo. A fada Onze Chien balançou a cabeça e disse: não tenho medo de que você fuja. É só que você cresceu muito rápido. Quando chegar a hora, este pequeno templo não será capaz de conter um Buda gigante como você. Existem muitas seitas mais poderosas que a Jade Pure Sect no mundo do cultivo. É da natureza do homem se esforçar para melhorar, especialmente para ascetas como você. Naquela época, o ancestral fundador deixou o grande Yan para buscar um reino mais elevado. Ela suspirou ao pensar nisso. Ranju sorriu e disse: talvez. Se eu realmente quiser partir um dia, avisarei com antecedência. Com isso, ele se virou e saiu. Buscar o grande Dale em um mundo mais amplo. Absurdo. Ele prefere ser o pico deste mundo do que o alimentador inferior de um reino superior. De qualquer forma, seu potencial era excelente. Se ele cultivasse em paz, ele poderia se tornar constantemente mais forte. Porque ele precisaria sair e se aventurar. Depois de retornar ao Konatikav Abode, Ranju começou a meditar. O Black Hell Chicken disse de repente: mestre, ouvi os gritos das galinhas no sopé da montanha. Quando ouvi suas vozes, meu coração inexplicavelmente palpitou. Eu queria sair correndo. Por quê? Poderia ser a técnica demoníaca que você falar de? Ranju ergueu as sobrancelhas e disse: sim, você deve conter esse desejo. Se você segui-lo, cairá na condenação eterna e nunca se tornará uma fênix. Este é um teste do Dale celestial. Será que aquele impulso sexual havia chegado? Não resistiu ao som de uma galinha. No momento em que o Black Hell Chicken ouviu isso, ficou tenso. Suas penas se erguiam como se fosse um galo prestes a brigar. Obrigado por seu lembrete, mestre. Quase caí nessa. O caminho do cultivo é realmente repleto de perigos. O Black Hell Chicken lamentou. Ranju riu secretamente. Mesmo eu ainda sendo virgem, você pode esquecer de se divertir. Seja apenas uma criança, para sempre. Imediatamente, Ranju e o Black Hell Chicken entraram no cultivo. Quando ele estava livre, Ranju iria instilar suas ideias no Black Hell Chicken. Tudo era inferior, apenas o cultivo era superior. Os cultivadores eram todos superiores. Uma galinha cultivada era uma galinha superior entre as galinhas. Em um piscar de olhos, 2 anos se passaram. Ranju ainda não havia chegado ao segundo nível do reino da formação da alma, mas, contando com as pílulas, ele já estava se aproximando. Ele não parou. Em vez disso, ele continuou a cultivar e se esforçar para romper o mais rápido possível. Um belo dia, a seita Raincoat finalmente chegou. Era o mestre da seita Huang Zuntian e um ancião que o acompanhava. Este ancião era conhecido como mestre espiritual Shen Kuei, e ele também estava no reino da formação da alma.
Huang Zuntian pousou no topo da montanha e olhou com cautela para os 18 picos da seita pura de Jade. O mestre espiritual Shen Kui usava uma capa de chuva. Sob a aba do chapéu, seus olhos eram extremamente frios e continham intenção de matar. Mestre da seita, ataque! Disse o mestre espiritual Shen Kui com desdém. Esta é a seita Jade Pure. Tão fraco? Nem mesmo um único especialista em formação de almas está presente. Restavam menos de 10 especialistas em Nessun Psou. Eles não eram suficientes para matar. Huang Zuntian hesitou. Muito fraco. Poderia ser uma armadilha. Se fosse eu não ousaria atacar a seita Raincoat assim. O mestre espiritual Shen Kui ficou sem palavras. O que há para ter medo? Eles estão apenas indo com tudo. Caso contrário, eles serão engolidos por nós mais cedo ou mais tarde. Huang Zuntian ficou em silêncio. Vendo o quão covarde ele era, o mestre espiritual Shen Kui ficou furioso. Se não fosse pelo fato de não poder vencer, ele realmente queria arrebatar o cargo de mestre da seita. Não, eu me sinto desconfortável. Há algo errado. Huang Zuntian franziu a testa. O mestre espiritual Shen Kui enlouqueceu e disse em voz baixa, mestre da seita. Esta oportunidade nunca mais voltará. Se a seita Raincoat está enterrada em nossas mãos, como podemos enfrentar o mestre da seita anterior? Huang Zuntian franziu a testa. Dentro da residência da caverna Konat. Culto Raincoat está prestes a invadir a Jade Pure Sect. Ranju abriu os olhos e imediatamente inspecionou a pessoa mais forte presente. Huang Zuntian, 9º nível do reino da formação da alma, mestre da seita da capa de chuva. Ele é extremamente cauteloso e não gosta de matar. O mestre da seita estava aqui. Extremamente cauteloso. Não gosta de matar. Ranju piscou e pensou que tinha visto errado. A seita Raincoat realmente não era um culto diabólico. Ranju não pensou mais nisso. Ele ativou cautelosamente o teste de simulação e primeiro lutou com Huang Zuntian. 3 respirações depois, ele abriu os olhos novamente. Ele deu um suspiro de alívio. Ele lentamente se levantou e se preparou para deixar a morada da caverna. O Black Hell Chicken estava extremamente nervoso. Mestre, você está fugindo. Ele rapidamente se levantou e se preparou para correr. Ranju disse com raiva, vamos fugir se eu não conseguir vencê-lo. Espere aqui. Com isso, ele se transformou em uma rajada de vento e saiu correndo da morada da caverna. Logo, ele encontrou Huang Zuntian e o mestre espiritual Shen Kui. Os dois ainda estavam discutindo. O mestre espiritual Shen Kui tentou persuadi-lo, mas Huang Zuntian o impediu de se mover abruptamente. Vendo Ranju voando, os dois pararam imediatamente e olharam para ele com cautela. Ranju parou a menos de 30 metros deles. Ele olhou em volta com curiosidade e perguntou, só vocês dois? O coração de Huang Zuntian disparou. Este tom era mesmo uma armadilha. Quando o mestre espiritual Shen Kui viu que ele estava apenas no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação, mas se atreveu a se apressar e até disse tais palavras, ele sabia que essa pessoa definitivamente tinha uma técnica de ocultação de cultivo. Ele naturalmente tinha ouvido falar do lendário ancião matador de deidades.
Essa pessoa poderia ser o ancião matador de deidades da seita pura de Jade. No entanto, Duan Tongtian acabara de entrar no reino da formação da alma. Ele era completamente incomparável para eles. O mestre espiritual Shen Kuei disse em voz baixa: nós dois não é o suficiente. O companheiro taoísta é realmente arrogante. Então, testarei adequadamente o seu cultivo. Hanju ignorou e olhou para Huang Zuntian. Este era o mestre da seita Raincoat. Ele era realmente muito imponente. No entanto, seu olhar parecia evasivo, quase como se ele estivesse com medo. Hanju disse: mestre da seita, ouvi dizer que você não gosta de matar. Por que você está mirando em nossa seita pura de Jade? Huang Zuntian hesitou em falar. O mestre espiritual Shen Kuei gritou com raiva: pare com essa porcaria. Ele de repente atacou, a adaga de prata em sua mão atirando em Hanju. Uma luz fria brilhou. Tão rápido! A adaga branca prateada foi repelida quando estava prestes a tocar Hanju como se tivesse atingido um sino invisível. As pupilas do mestre espiritual Shen Kuei se dilataram. Ele estava prestes a lançar um feitiço e se preparar para seu próximo movimento. Hanju levantou a mão na velocidade da luz. A espada das três sombras puras materializou-se do nada e avançou em direção ao mestre espiritual Shen Kuei. O mestre espiritual Shen Kuei se esquivou instintivamente, mas a espada das três sombras puras foi muito rápida. Foi tão rápido que nem ele, um cultivador de formação de almas, conseguiu se esquivar a tempo. Estrondo. O mestre espiritual Shen Kuei foi morto diretamente e seu corpo se transformou em uma névoa sangrenta. Os olhos de Huang Zuntian se arregalaram em choque.